Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1, comigo, professor Humberto. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das funções do segundo grau. Mas hoje nós vamos fazer um estudo do sinal da função quadrática ou a função do segundo grau, tá? Analisar o sinal da função de antemão é observar onde é que essa função é positiva, onde é que ela é negativa e onde ela é nula. Nós vamos fazer essas três análises aí do gráfico da função de segundo grau, que nós bem sabemos que é uma parábola, né? Vamos analisar concavidade, raízes e tudo mais, tá bom? Então vamos iniciar logo aqui com um exemplo. Acompanhe os exemplos a seguir. Exemplo 1. Dada a função y é igual a x ao quadrado menos 2x menos 8, verificar quais são os valores reais de x para que y seja nulo, para que y seja maior que zero e para que y seja negativo. Ou seja, eu quero saber onde a função é nula, onde ela é positiva e onde ela é negativa, tá bom? Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um esboço do gráfico, tá bom? E vou precisar também das raízes dessa função do segundo grau, tá? Então, nós vamos começar aqui determinando o valor de a. O a, no caso da função, é que multiplica o x ao quadrado. O a vale 1. Subtende-se que existe 1 aqui, então o a vale 1. Isso quer dizer que a concavidade da nossa parábola é para cima. Isso a gente já pode deduzir. Vamos determinar as raízes aqui dessa função do segundo grau, tá? Calculamos o valor de delta, b ao quadrado menos 4ac. b é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que vale menos 8. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. 4 mais 32 dá 36. Se o delta é positivo, quer dizer que nós temos duas raízes reais e diferentes uma da outra, tá? Determinando essas raízes, através da segunda parte da fórmula de Bhaskara, nós obtemos aí que o x' vale 4 e o x duas linhas vale menos 2, tá? Então, como vai ficar aí o esboço dessa parábola? Primeiro, a parábola corta dois pontos do eixo x, porque nós temos duas raízes, que no caso são menos 2 e 4. Segundo, a parábola tem concavidade para cima, porque o a é positivo, tá? Então, através desse esboço de parábola, nós podemos fazer uma análise do sinal dessa função. Toda parte que estiver acima do eixo x significa dizer que a função é positiva. E toda essa parte que está abaixo do eixo x, ela é negativa. E nos dois pontos que interceptam o eixo x, a função é nula, certo? Então isso vai servir de base para nós fazermos a análise aí do nosso gráfico, tá? Essa parte, essas duas partes que estão acima do eixo x, né? Essa parte da parábola que cresce infinitamente, ela corresponde aos valores que estão à esquerda do menos 2. Ou seja, os valores que são menores que menos 2. Menos 3, menos 4, menos 5 e daí por diante. Todos esses valores vão assumir y positivo. Quando eu substituir esses valores na equação, o valor de y será positivo. E todos os valores que estão à direita do 4, todos os valores que são maiores que 4, tá? Também estão acima do eixo x, então assumem valores positivos. 5, 6, 7, 8. Então, quando é que a função
é nula. Vamos começar daí. A função é nula onde ela toca o eixo x. Então, ela será nula, igual a zero, para x igual a menos 2 e x igual a 4. Onde é que a função será positiva? Ela será positiva à esquerda do menos 2 e à direita do 4. Ou seja, quando x for menor do que menos 2 e quando x for maior do que 4. E quando é que a função será negativa? A função será negativa quando ela se encontra aqui abaixo do eixo x. Nesse intervalo aqui, ó, entre menos 2 e 4. E como é que eu represento esse intervalo entre menos 2 e 4? Menos 2 menor que x menor que 4. Tá? Então, pessoal, essa aqui, tá, é a análise do nosso gráfico em relação aos sinais. Tá bom? Vamos a um segundo exemplo aí. Dada a função y é igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 10, determinar para quais valores reais de x vamos ter a função nula, a função positiva e a função negativa. Tá? Vamos fazer a mesma coisa que fizemos no exemplo 1. Primeiro, vamos observar logo que o valor de a é negativo. Então, a concavidade da parábola é para baixo, diferente do exemplo 1. Tá? E depois, calculando o valor de delta, nós vamos ter b ao quadrado menos 4ac. O valor de b é 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale menos 1, vezes c, que vale menos 10. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. 4 vezes 1, 4, vezes 10, 40. 4 menos 40 dá menos 36. Discriminante negativo. Significa dizer que a função não toca no eixo x, ou seja, não temos raízes reais. Tá? Então, resumo de todo esse cálculo aqui. A função tem a concavidade para baixo e não toca no eixo x. Essa é a situação da nossa parábola, do nosso gráfico. Tá? Quando é que a função é nula? Ela nunca será nula. Por quê? Porque ela não toca o eixo x. Quando é que a função será positiva? Ela nunca será positiva. Por quê, professor? Porque observe que todo o gráfico se encontra abaixo do eixo x. Ele nunca vai se encontrar aqui acima do eixo x. Então, essa função nunca será positiva. Quando é que ela é negativa? Ou, na verdade, ela é sempre negativa. Qualquer valor de x que eu substituir aqui na função, isso vai me dar um y negativo. Qualquer valor real de x substituído na função vai gerar um y negativo. Então, na função, na verdade, ela é toda negativa. Tá? É uma análise aí bem interessante para a gente fazer desse nosso gráfico. Tá? Exemplo 3. Para quais valores reais de x a função y igual a menos 5x ao quadrado mais 4x mais 1 é positiva? Eu só quero saber onde é que essa função é positiva. Tá? Primeiro, o a é negativo, menos 5. Então, a parábola tem concavidade para baixo. O valor de delta é b ao quadrado menos 4ac. O valor de b é 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é menos 5, vezes o valor de c, que vale 1. 4 ao quadrado dá 16, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 5, 20, vezes 1 continua 20. 16 mais 20, 36. Então, o valor do discriminante é positivo, né? Então, ele vai tocar no eixo x duas vezes, porque nós teremos duas raízes reais e diferentes. Tá?
Calculando as raízes através da segunda parte da fórmula de Bhaskara, nós acharemos menos 1/5 e 1 positivo. Então, resumindo aqui o nosso gráfico, concavidade para baixo, tocando em 2 pontos do eixo X, quem são menos 1/5 e 1. Tá? Vamos fazer uma análise geral do nosso gráfico. Onde é que esse gráfico, onde é que essa função é nula? Igual a zero. Ela é igual a zero nas duas raízes, menos 1/5 e 1. Onde é que a função é negativa? Ela é negativa nos valores que estão abaixo do eixo X, ó. Ou seja, a esquerda de menos 1/5 e a direita do 1. Tá? Então, ela é negativa para x menor que menos 1/5 e x maior que 1. E onde é que ela é positiva? Que foi o que foi perguntado aqui no nosso exemplo, né? Ela é positiva em toda essa parte que se encontra acima do eixo x, ou seja, entre menos 1/5 e 1. E como é que eu represento esse intervalo aqui? Menos 1/5 menor que x menor que 1. Quer dizer que essa parte positiva se encontra entre menos 1/5 e 1. Tá? É importante que a gente determine aí o conjunto de solução daquilo que a gente está analisando. Tá? X pertence aos reais, tal que menos 1/5 menor que x menor que 1. No exemplo 4, resolver no conjunto dos reais a inequação menos 9x² mais 6x menos 1 menor que 0. Nesse caso, eu estou procurando onde é que essa função do segundo grau é negativa, ou seja, onde ela é menor que 0. Tá? A gente vai resolver normalmente, tá? Calculamos o valor, primeiro o a é negativo, então a parábola tem concavidade para baixo, tá ok? Calculando o valor do discriminante, b², 6², menos 4 vezes a que vale menos 9, vezes c que vale menos 1. 6² dá 36, menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. 4 vezes 9, 36, vezes 1, 36. 36 menos 36 dá 0. Como o nosso discriminante é nulo, então o gráfico toca em apenas um ponto do eixo X. Ou seja, ele tangencia o eixo X. Tá? Tangenciar, no caso, significa interceptar em um único ponto. Tá bom? E quem é esse ponto? É exatamente o valor do X vértice. Por isso que foi calculado aqui o X vértice. Ó. Menos B, vocês podem calcular as raízes também. Não tem problema. Menos B dividido por 2 vezes A. Então, menos 6 dividido por menos 18. Na divisão de sinais negativos, o valor é positivo. 6 por 6 dá 1, 18 por 6 dá 3. Então, vértice, ou ponto em que a parábola intercepta o eixo X, vale 1/3. A questão quer saber onde essa função é negativa, onde ela é menor que 0. Primeiro, ela é nula nesse ponto, no ponto 1/3. Se vocês observarem, com exceção desse ponto, todo o restante do gráfico está abaixo do eixo X. Então, para todos os outros valores, o y é negativo. Tá? Então, qualquer valor que for menor que 1/3 é negativo e qualquer valor que for maior que 1/3 é positivo. Como é que ele representou isso aqui na nossa solução? Conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que a função vai ser negativa em todos os intervalos, exceto 1/3. Então, x diferente de 1/3. Qualquer outro valor para essa função será negativo, menos 1/3, que no caso é nulo. Então, x diferente de
1/3. Quando é que ela é positiva, professor? Ela não assume nenhum valor positivo, porque vocês observam que nenhuma parte do gráfico se encontra acima do eixo X, tá bom? Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, tá? Observem a agenda, as nossas atividades, resolvam as atividades, tá bom? E no nosso plantão, nós vamos tirar as dúvidas aí relacionadas a esse conteúdo e essa atividade, tá? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.